Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida. Essa revista que foi produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Revista esta escrita pelo pastor Fábio Martins. Essa revista ela tem como título Fé, Fidelidade e Força, e é um estudo dos livros de Josué, Juízes e Ruth. Mas antes de começarmos a nossa apresentação desta 12ª lição, que traz o título Força para não transigir, eu te convido para se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações, para que você possa receber as lições no momento aqui que nós estivermos publicando. Não esqueçam, compartilhe também para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar aí da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui no nosso canal uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 12, como eu disse, ela traz o título Força para não transigir. Força para não transigir. E tem um texto base desta lição que está no livro de Ruth, no capítulo 1 e 2, os dois capítulos dessa lição. Mas nós vamos ler apenas o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, para a introdução aqui desta lição. E o texto nos diz assim: Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa, cerca de 10 anos depois. Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Bem, irmãos, na lição de hoje, nós vamos começar o primeiro de 2 estudos com foco no livro de Ruth. Nessa lição, o autor ele vai mostrar como os tempos desafiadores podem ser superados quando somos dependentes de Deus. Também mostrará o valor da compaixão, da lealdade e do caráter daqueles que temem ao Senhor. Esta lição ela irá demonstrar como tempos de tristezas são substituídos por tempos de refrigério e restauração. Esta é uma história de uma família israelita, que enfrenta aí a tragédia da perda e Deus usa a fidelidade de uma mulher não israelita para trazer a restauração na família de Davi. Você acha que a sua vida ela está complicada e que somente acontecem coisas estranhas com você? Nesta lição, nós vamos conhecer a história de 2 mulheres que envolve tudo: dor, fome, miséria e saudade de casa. O mundo é um lugar perigoso para se viver, não é mesmo? Ele é hostil, não por causa de pessoas que são más, mas por causa das pessoas que não fazem nada
a respeito dessa maldade. Na lição de hoje, nós aprenderemos que existem pessoas que ajudam a contribuir para que esse mundo seja melhor. E por isso, são também abençoadas pelo Senhor. O livro de Ruth, ele é o 8º livro da Bíblia. Ele relata a história de uma mulher, que inclusive dá o nome ao livro, e como ela se tornou uma ancestral do rei Davi. Ruth era uma jovem moabita, cujo nome significa amizade. Portanto, no livro de Ruth, nós poderemos acompanhar a história de 2 corajosas mulheres que juntas elas lutam para contornar as dificuldades enfrentadas naquele momento. Ruth nos mostra a sua grande lealdade e fé. Este livro ele é encerrado mostrando a generosidade e também como Ruth ela assim o alcança. E mostra também que ela faz parte da genealogia do rei Davi. Este livro de Ruth tem muito mais história que simplesmente pessoas perdendo a vida. Veremos neste livro que coisas extraordinárias se escondem por detrás de tragédias, de dificuldades e de sofrimento da vida. Os moabitas, eles eram um povo pagão, descendentes aí de Ló. E será através desse povo, dessa linhagem, que nascerá Jesus, cerca de 1000 anos após essa história. Ao contrário dos outros livros do Antigo Testamento, este livro ele tem o seu foco na história de uma família. Não de um povo, mas de uma família específica. É uma das narrativas mais encantadoras da história hebraica. Foi escrita em um estilo literário cheio de interesse humano, tragédia, até humor e também amor. Ao lado de Esther, que é outro livro aí da Bíblia, que tem uma protagonista, que é inclusive uma mulher, Ruth tem a sua história no início da história de Israel, em Canaã. E Esther tem a sua no final da trajetória dos israelitas no Antigo Testamento. Essas 2 mulheres, ambas, se destacam pela coragem, pela resiliência e também pela lealdade. Em ambas as obras, e nessas histórias, se observa a providência de Deus na vida dos que lhe são fiéis. O temor reverente a Deus é a chave para a fidelidade em qualquer situação. E Ruth é o único livro aí da Bíblia que focaliza as provações e dificuldades de uma única família, em vez de uma tribo ou nação. O livro, ele é o conto mais encantador aí desse Antigo Testamento, nesse período. Ruth foi uma mulher dedicada a Deus e também à família. Em sua história de vida, destaca-se a decisão que ela tem de seguir ao lado da sua sogra, a viúva Noemi. Mesmo sabendo que enfrentaria grandes adversidades, ela priorizou honrar a sua sogra. Sua famosa declaração, pois aonde quer que fores, irei também, e aonde quer que ficares, ali ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, tem sido aí usado, inclusive, ao longo dos tempos, em situações ou cerimônias que expressam fidelidade e compromisso. A sua história, provavelmente, ocorreu durante a época dos juízes, há cerca de 1150 anos antes de Cristo. A história de Ruth deve ser lida
em conjunto com os primeiros capítulos de Juízes, porque ela nos dá aí uma ideia da vida doméstica e também que Israel tinha, né, naquele tempo. Após a morte de Malom, o seu esposo, Ruth, ela decidiu seguir ao lado da sua sogra. Ela conheceu Boaz, com quem viria a se casar. Ele era um homem poderoso, rico, e assumiu o papel de parente remidor, como nós estudamos há um tempo atrás. Tiveram um filho e lhe deram o nome de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé. Ruth, então, foi a bisavó do rei Davi. Seu nome consta na genealogia de Jesus, registrada em Mateus 1. A história de Ruth, ela serve para lembrar que a nossa fidelidade é uma parte do cumprimento das promessas de Deus. As atitudes dessa mulher, as atitudes de Ruth, nos proporcionam algumas lições, as quais nós estudaremos a seguir. E assim, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que tem o título Força para superar tempos desafiadores. Força para superarmos tempos desafiadores. Ruth de 1, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Os eventos narrados no livro de Ruth acontecem nos dias em que os juízes eles estavam governando Israel, conforme destaca o capítulo 1, no seu primeiro versículo. A genealogia pode sugerir uma data aproximadamente no fim da era dos juízes, mas porque a genealogia hebraica, ela caracteristicamente, elas pulam algumas gerações, isso pode ser até meio incerto. Ruth, ela aparece nas mais antigas listas judaicas de escritos sagrados e está colocado com os livros históricos, pertencendo aos mais antigos do cânon hebreu. Os detalhes de costumes antigos sustentam uma data antiga até para a composição do livro. Mas esses fatos sugerem que foi composto aproximadamente no século V a.C., quando o casamento, ele, inclusive com o estrangeiro, tornou-se controverso. Ruth é daqueles livros curtos, mas que dá vontade da gente ler uma, duas ou mais vezes. Ele é recheado de significados e conta a história de uma mulher moabita que preferiu comprometer-se com a sua sogra, uma mulher hebreia, e com o seu Deus, o Deus hebreu. A história desse livro, ela acontece nos dias difíceis de Juízes, um período bem problemático na história de Israel e também cheio de corrupção social, corrupção moral, intelectual. Mas mesmo no meio desse cenário terrível, ainda existem pessoas que são boas, pessoas como o caso aí de Ruth, pessoas simples que tentavam honestamente amar a Deus e também servi-lo e viver generosamente com seus vizinhos. O livro, além de trazer aí fontes históricas, traz também grandes revelações teológicas, como é o caso aí, é retratado do parente remidor, o indivíduo apto a intervir e também interceder por um membro da família mediante ao parentesco. O livro de Ruth, ele vai nos contar a história da família de Elimeleque, como nós falamos. Ele viveu durante uma época de juízes e o livro menciona, inclusive,
questões-chave, inclusive o casamento entre pessoas de nações diferentes, como o caso dos seus filhos, Amon, e com os filhos deles casaram com Amonita e com Moabitas. O livro também fala sobre a crença de alguns judeus, que era dessa época, de que eles deveriam manter-se separados completamente de pessoas que não fossem descendentes de israelitas. O livro de Ruth parece fornecer um valioso equilíbrio, lembrando aos leitores aqui que a bisavó do reverenciado rei Davi foi uma mulher justa de Moabe, que se converteu à religião israelita e se casou dentro daquele meio ali, demonstrando uma bondade, uma lealdade também ao Senhor de Israel. Uma das mensagens principais do livro de Ruth, como nós falamos, é aquela fidelidade que ela teve, que é muito importante dentro desse contexto. O início do livro de Ruth, ele é intenso e revela ao menos aí 3 circunstâncias que são desafiadoras na vida de todos nós. A primeira situação é a de escassez. Belém significa a casa do pão. E houve um dia em que faltou pão naquele lugar. E foi necessário a implementação aí de mudanças para superar os tempos de necessidade. Tanto a teologia deste livro, como também as palavras-chave são lealdade e fidelidade. O livro de Ruth ensina como é importante ouvir a voz de Deus e ser fiel, mesmo em momentos difíceis. A família de Noemi, ela é levada para Moabe, uma região distinta de Israel, em virtude da fome, que era devastadora em sua terra. Belém, a casa do pão. Após 10 anos, o marido de Noemi e os seus 2 filhos, que eram casados, morrem. Noemi volta para casa, na terra de Belém, acompanhada aí da sua nora Ruth. O restante da história acontece em Belém, lugar abençoado e destinado a ser o lugar do nascimento de Jesus, o pão da vida. A fome é provavelmente a experiência mais negativa na vida do ser humano. As consequências da fome são, às vezes, irreparáveis. Se falta o pão físico, e se essa falta ela é nociva, a falta do pão espiritual também é muito mais nociva. A advertência bíblica em Amós 8:11 é pertinente e fala de algo que ainda não vislumbramos na atualidade. Ter fome, sede de Deus, equivale a não se contentar com o farelo, ou a palha, ou as migalhas que o mundo dá. O importante é buscar alimentação pelo Espírito Santo, para a vida resiliente. A segunda atuação desafiadora é a necessidade de mudança de caminho. Na busca pela manutenção da vida, Elimeleque ele optou rapidamente por conduzir a sua família para outro lugar. Aprendemos que há decisões na vida que precisam ser tomadas, inclusive imediatamente, sem postergações, sem deixar para amanhã. Os passos para a implementação da mudança, que são significativos, sobretudo na vida espiritual e familiar, devem ser dados que prontamente aí nós devemos tomar sem desculpas ou recusas. Se estamos num caminho que leva à morte, é imperativo que haja uma intrepidez e firmeza
para seguir pelo caminho que leva à vida. Neste período de dificuldades, a família israelita de Belém, Elimeleque, a sua esposa e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles foram em direção a Moabe. A terceira e última situação aqui, nessa introdução do livro de Ruth, é a da morte. Ruth, capítulo 1, de 3 a 6. Se não bastasse a escassez e a mudança abrupta, Noemi padeceu também de uma terrível crise familiar. Morreu os filhos e o marido. A fome que foi evitada, mas a tragédia não pôde ser evitada. Mas Deus utiliza essa tragédia para abrir comportas da sua graça. Igualmente, as mortes do marido e filhos são instrumentos para que Noemi venha a conhecer o verdadeiro significado da plenitude. Nos momentos desafiadores, é imperativo manter a resiliência, cultivando uma fé firme e também segura. A força vinda do Senhor nos torna capaz de experimentar que nele tudo nós podemos, com todo o sofrimento, como diz Filipenses 4,13. Após a morte de Elimeleque, de Malom e também Miriam, Ruth vai ter uma história importante que a gente vai contar daqui a pouco. Mas a gente continua com essa questão de se colocar na mão de Deus. A importância que aquela mulher, Noemi, a sogra, Ruth, como elas se deram para seguir em frente e fazendo assim o propósito de Deus. Como Ruth fala, né? O que acontecer com Noemi, ali ela estaria. O paralelo com a pessoa de Cristo é notório e pertinente aos desafios de escassez. Mudanças de caminho e morte. Temos que Jesus, aí, como falamos, é o pão da vida, é o caminho, é a vida, é a ressurreição, é a restauração. Encorajados pelo testemunho dessa família, o servo de Deus, neste tempo, também podem se sobrepor, inclusive a todas as adversidades, olhando eficazmente para Cristo e usufruindo de uma fé resoluta. Assim, vemos que o livro de Ruth, ele começa com uma contextualização sobre o que aconteceu no período dos juízes devido à fome, onde aquela família precisou deixar a sua terra, a cidade de Belém, e se mudar para uma terra estrangeira. Assim, irmãos, observamos nessa situação a oportunidade para Deus demonstrar também a sua graça. A história registra que o Senhor viera em auxílio do seu povo. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, que traz o título Força para demonstrar compaixão. Força para demonstrar compaixão. É o capítulo 1 de Ruth, do versículo 7 até o versículo 22. No livro de Ruth, nós vemos que a confiança em Deus traz bênçãos. Deus foi fiel com o seu povo. Ruth também demonstrou a sua fidelidade ao escolher permanecer junto com a sua sogra, mesmo após a sogra ter liberado ela para seguir aquele compromisso. Ruth abriu mão para a família, para servir a Deus
e ao Deus de Noemi. Noemi precisava voltar para Belém, pois havia ali perdido a sua segurança e o conforto naquele lugar. Como o casamento era a única fonte de estabilidade para uma mulher, retornar às origens viúva e sem filhos era solidário. E também desesperador, não é? Ela teria aí um grande sacrifício, inclusive para sua nora. Viveria em Belém, sem maridos, e essa atitude em tentar persuadi-las a ficarem onde estavam é plausível, porque Ruth permaneceu. O amor insuperável de Ruth e seu comprometimento com Noemi a levaram a recusar. Até mesmo na morte, ela jamais abandonaria Noemi. Como ela disse, né? Ela opta pelo árduo caminho da pobreza, da viuvez, da solidão que a sogra lhe apresenta. Seu compromisso para com Noemi revela a profundidade de seu compromisso para com Deus. Sua declaração de fé é provavelmente uma das mais importantes e significativas das Escrituras. Embora não seja a primeira conversão aí de gentios que foram registrada no Antigo Testamento, a conversão de Ruth é a mais detalhada e até famosa. Apresenta também um contraste, que é até interessante, com a conversão da sua segunda sogra, que foi Raabe. Enquanto a conversão de Raabe é apresentada aí como uma reação de medo ao julgamento divino, a conversão de Ruth é uma reação de amor. O amor altruísta atrelado aí à abnegação, à resolução de Ruth, deixando aí a sua sogra sem palavras. A situação de ambas é deprimente, a ponto da cidade não mais reconhecer quando ela chegou. Então, Noemi, ela estava numa situação difícil. Noemi, que significa agradável, muda até de nome para Mara, que é amargura. Em meio a tanta desgraça, graciosamente, Ruth demonstra compaixão e solidariedade com o sofrimento de sua sogra. Ela é compassiva quando revela a vontade de ajudar Noemi a superar os seus problemas, inclusive consolando e suportando em amor. Ela padece junto com Noemi, não porque vai receber retorno ou reconhecimento, mas porque é forte e resiliente para lidar com as adversidades que iriam passar a surgir. Quando o crente ele vive de fato tal maneira que faz com que as pessoas desejam experimentar a sua religião, a influência que ele exerce, este sendo aí muito, inclusive, positiva essa influência, pelas atitudes de Ruth, a gente conclui que ela tinha aí um relacionamento com a família firmado realmente em aliança com o seu esposo Malom e, consequentemente, com sua sogra Noemi. Ela não deixou Noemi para trás. Vivemos numa época em que os relacionamentos são descartáveis. Atualmente, poucos conseguem agir conforme a moabita Ruth. Aqui fica uma indagação. O seu relacionamento familiar, ele está firmado em um contrato ou em uma aliança? Como podemos entender isso? Bem, para melhor entendermos, o contrato ele tem em si mesmo uma responsabilidade limitada.
E esta limitação está firmada entre as partes. Já a aliança, ela vai muito além, mas muito mais além, pois a responsabilidade é ilimitada e muitas vezes transcendem ao entendimento, inclusive daqueles que não têm amor. O ideal é que nossas relações, os nossos relacionamentos, sejam firmados em uma aliança. Na prática, isso significa um forte compromisso e lealdade até a morte. Famílias em que prevalece a aliança, as pessoas morrem para a vida independente, pois o que importa é a vida do outro. A vida individual dá lugar à vida compartilhada. A independência dá lugar à interdependência. As promessas são cumpridas, pois prevalece a fidelidade. Dessa maneira, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição e que tem o título Força para buscar restauração. Força para buscar restauração, e que está com base no livro de Ruth, capítulo 2. Ao longo dos 4 capítulos, acompanhamos a ida de ambas ali para Belém, e Ruth ajudando Noemi. Ruth, a fim de sustentar a si mesma e a sogra, começa a trabalhar numa colheita de cevada, no campo que pertencia a Boaz, que era parente do falecido marido de Noemi. Ao saber de tudo que Ruth fez pela sogra, Boaz lhe concede um abrigo. Tempo depois, Ruth casa-se com Boaz e tem um filho, Obed, que torna-se avô do rei Davi. Boaz, ele era um homem de posse, respeitado, inclusive naquela comunidade. Ruth se oferece para rebuscar ali as espigas que iam caindo no campo. Era um trabalho pesado e até humilhante, mas o relato bíblico vai revelando os traços do caráter de Ruth. Sua resiliência e coragem são evidentes. A providência de Deus é apresentada no capítulo 2 do livro de Ruth. Ela foi bem recebida naquela terra estranha. Da mesma forma, nós fomos recebidos pela graça de Deus em um lugar onde não tínhamos direito de estar. Fomos adotados na família de Deus pela graça, o favor que era imerecido. O livro de Ruth fala da oportunidade de reconciliação para todas as nações, inclusive estrangeiras, que buscam abrigo debaixo das asas do Deus vivo. Ruth, ela trabalhou com dedicação e colheu o resultado deste trabalho. Da mesma forma, nós devemos trabalhar com dedicação, seja para obter o pão, seja para a obra do Senhor. E aqui a gente vê que a presença, a diligência de Ruth entre aqueles respigadores no campo de Boaz é notada pelo fazendeiro. Boaz, no seu primeiro contato com Ruth, ele mostrou-se um homem muito gentil. Fica claro no texto que ele foi influenciado por aquilo que as pessoas estavam dizendo a respeito de Ruth. No capítulo 2, no versículo 11, nós lemos as seguintes palavras de Boaz: Mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra, desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Boaz, ele encoraja Ruth
a participar dos privilégios de serva, enquanto ela aproveita aí dos benefícios da colheita que era fundamentada em seu amor leal por sua sogra Ruth, por sua sogra Noemi. Vemos que a atitude de Ruth, ela provoca maior gentileza em Boaz. Boaz, cujo nome significa aquele que provoca risos. Beneficia Ruth de muitas formas. A primeira que a gente vê, ela poderia tomar água nas vasilhas dos trabalhadores. Em segundo, ela foi, inclusive, ordenado a que ninguém mexesse com ela. Em terceiro, ela foi ordenado também que deixasse ela pegar as espigas que caíram. E também ela poderia respigar com os seus trabalhadores até o fim da colheita. Então, Ruth ela foi abençoada e protegida por Boaz, devido à sua disposição de ajudar a sua sogra. Ela foi trabalhar ali no campo para auxiliar e acabou sendo beneficiada. Devemos cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Acima das pessoas, o nosso Deus, que tudo vê, está atento às nossas ações e certamente nos honrará. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, em resposta à generosidade daqueles irmãos, afirmou: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Então, a mudança de cenário na vida daquelas mulheres, como fruto de provisão do Senhor, fez com que Noemi ela voltasse a crer na bondade e também na soberania de Deus. A condição de Boaz, como possível resgatador, desperta em Noemi a esperança de uma saída para a sua presente situação de angústia e vergonha, porque ela não poderia ter filhos. Ruth se junta às servas do fazendeiro, mas mantém a sua palavra de lealdade, permanecendo com Noemi, mesmo que as coisas estivessem melhorando para ela. Boaz era um parente próximo. Em hebraico quer dizer Goel. A palavra Goel significa literalmente resgatador ou redentor. Segundo a lei, o parente próximo ele tinha 4 deveres: resgatar o parente que havia sido vendido como escravo. Está lá em Levítico 25, de 47 e 48. Também deveria comprar o campo ou herança que ele perdera, ou vingar o sangue, como nós estudamos no passado. Mas também ele servia para casar com a viúva do seu parente, a fim de lhe dar descendência que levaria o nome do falecido. O primogênito desse novo casamento era considerado legitimamente o filho do esposo falecido, o herdeiro de sua propriedade. Porém, Boaz não age como Goel desde o início, porque havia aí um parente mais próximo ao que lhe correspondia ali o dever de resgatador. Assim como Ruth, seu resgatador, revela um caráter libertador também e de fidelidade. Quem diria, né? Aquela mulher viúva que chegou a Belém no intuito de auxiliar a sua sogra, se tornar a esposa de um dos homens mais ricos daquela localidade, mais influente. Mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó do poderoso rei Davi. E teria o nome honrado ao qual ali nasceria Jesus. O rei Davi nasceu em Belém, no território da tribo de Judá. Ele cresceu nessa cidade que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Nasceu e cresceu
nas terras de Boaz e Ruth, seu bisavô, como retrata o livro de Mateus 1, de 5 a 6, que diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Assim, amigos e irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. Os capítulos 1 e 2 de Ruth, eles revelam a disposição singular de três personagens que não transigem. Transigir é fazer uma transação e chegar a um acordo por meio de concessões. É conciliar. Noemi, Ruth e Boaz revelam uma fé resoluta quando experimentam situações adversas da vida. Noemi não transige quanto da liberdade de suas noras de fazer as suas opções. Não há vitimismo, manipulação da imposição. A situação que experimentam com a perda do seu esposo e também dos filhos não se torna empecilho para que as coisas fluam ao seu redor. Ruth, por outro lado, também não transige com aquela situação. Ela também não se vitimiza. Ela permanece com a sua palavra. Quando começa a melhorar, permanece fiel àquela palavra dada a Noemi. Ela não é dúbia. Então, a possibilidade de Boaz, por fim, também não transige no cumprimento da lei de costumes. Embora fosse um resgatador, sabia que alguém o precedia. Ele não ultrapassa os seus limites e nem se beneficia de alguma forma. É preciso força para não transigir, para não negociar a fé e para não renunciar a valores e princípios. Ruth não permitiu que a perda do seu marido ofuscasse as suas qualidades. Ela, mesmo enfrentando várias adversidades, escolheu recomeçar pelo caminho da fidelidade em qualquer situação. Mesmo que sejamos surpreendidos com algum trauma dessa vida, nós devemos enfrentar acreditando que o futuro, ao lado de Deus, será bem melhor. A maior herança de Ruth talvez tenha sido o conhecimento do Deus de Malom, que era o mesmo Deus de Noemi, o Deus de Israel. Convicta, ela pôde dizer: o teu Deus será o meu Deus. Aqui, irmão, chegamos ao nosso momento para pensar e agir. E vai a primeira indagação: como as adversidades podem fazer de você uma pessoa mais forte e dependente do Senhor? Muitos cristãos estão cada dia mais dependentes de si mesmos. Não se interessam em colocar as suas vidas nas mãos de Deus para que Ele a conduza. Não se interessam em aprender as Sagradas Escrituras. Afirmam que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas sem conhecer o seu conteúdo e sem interessar por isso. Agem segundo a razão humana ou são motivadas pelas emoções. Sofrem na vida e na família por negligenciarem o nosso manual de vida, que é a palavra de Deus.
São lições que o livro de Ruth assim nos proporciona e mostra que seguir a Deus, seus preceitos, é o que importa. No centro da vontade do Senhor, Ruth encontrou a felicidade. O segundo ponto aí, a prática da vida, a vida cristã, tem cooperado para que o seu coração seja mais compassivo, ou você tem se tornado insensível e endurecido às relações do próximo. Em nossos dias, as pessoas têm vivido aí com seus próprios projetos individuais, esquecendo-se um dos outros. Não podemos esquecer que a nossa fidelidade é uma parte do cumprimento das promessas, inclusive das promessas de Deus em nossa vida. O Senhor nos abençoa quando obedecemos aos seus preceitos e também agimos com justiça. No que diz respeito aos outros, temos na Bíblia orientações que são expressas para todos e também para as diversas situações do dia a dia. Entre as indicações da palavra de Deus, temos em Mateus 7:12, com a seguinte orientação: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Em terceiro lugar, você é alguém que costuma transgredir, negociar, transigir conforme as circunstâncias? Em nossos dias, fala-se muito em contratos e direitos. Nos contratos, há cláusulas de segurança para qualquer situação. Isso visa proteger aí as pessoas envolvidas naqueles contratos, que são elaborados considerando aí a possibilidade de um rompimento. O relacionamento do cristão genuíno não deve ser baseado num contrato, mesmo tendo este termo ali civil elaborado entre as partes. Nós, os cristãos, nós devemos basear os nossos relacionamentos numa aliança em que devemos honrar o compromisso assumido em qualquer situação e buscar em Deus a direção. Isso tudo objetivando viver em harmonia. A vida de Ruth nos ensina isso. Que o exemplo de Ruth, irmãos, possa nos influenciar, sabendo que todas as dificuldades pelas quais passamos, quando estamos no plano divino, são para nos ensinar. Deus, ele preparou Ruth para as crises, que inclusive enfrentaria, e para que pudesse desfrutar das posições privilegiadas em Belém. Ela não se esqueceu do verdadeiro Deus, não só nas humilhações, mas também quando exaltado diante dos homens, que assim possa ser também a nossa vida, sempre na condução do Senhor. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido para se inscrever aí no nosso canal, no botão aí embaixo, onde está escrito inscreva. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e, não esqueçam, compartilhe para mais pessoas, para que também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. E na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 13, com o título Força para Prosseguir. Força para Prosseguir. E nós estaremos publicando aqui esta nova lição
se Deus assim nos permitir. Amém?